Glória a Deus. Hoje nós temos o pastor Gessé Jesus, JJ, né? Pastor JJ, Gessé Jesus, que é pouco conhecido aqui, né? Bastante conhecido, mas daquela época para cá já entrou muita gente que não te conhece. Gessé congregou conosco aqui por alguns anos, é pastor, congregou aqui, agora está no campo da catedral, e hoje vai estar ministrando aqui sobre missões, nesse culto de missões aqui, né? E é uma alegria muito grande te receber aqui, pastor Gessé. Você ajudou muito essa obra aqui, plantou muito aqui, nós estamos colhendo muito daquilo que você plantou aqui nessa casa, nesse campo, amém? Quer diremos ao nosso irmão pastor Gessé? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, volte sempre, essa igreja ama você e é de você. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor dessa igreja, para sempre e sempre. Amém, amém. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, localize o texto bíblico em Lucas, capítulo de número 8. Localizou, mas não vale no telão, é localizar na sua Bíblia. Se localizou, você, por gentileza, pode tomar assento com a Bíblia aberta, porque eu não gosto, irmãos, de ler um texto bíblico, falar algo que não está no texto, ou seja, na ministração, e depois ministrar. Eu acho que fica um vácuo aí. E como a minha meia hora normalmente é menor do que a meia hora dos outros irmãos, eu não ia falar sobre a viagem missionária agora ao Amazonas, mas, captando a mensagem do chefe, eu tenho juízo, então eu vou comentar com os irmãos. Mas antes, deixa eu só falar que primeiro eu fiquei ali muito edificado com a canção Incendiar, porque tem muito a ver com o culto de missões. Porque só faz missão, minha irmã, quem está incendiado pelo Espírito Santo. Atos 2, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E aí vocês ficarão incendiados, e incendiados serão minhas testemunhas em Brasília, no Distrito Federal, no Piauí, no Amazonas e até no confim da terra. Desde a primeira canção, do primeiro hino que foi entoado aqui, falando de águas, está no contexto da ministração que o Senhor colocou no meu coração para conversar com os irmãos. Depois, a leitura oficial pelo pastor Severino está no contexto da ministração. E mais, pastor Severino, na sua oração, eu atento à sua oração, o senhor falou e pediu a Deus que o Senhor Deus nos ajudasse aqui a Adebrais a esse ano fazer missões. Mas eu preciso dizer para os irmãos que essa igreja já é missionária. Essa igreja já faz missão. A de braços dados é missão. E outra, nesse particular, esta viagem ao Amazonas que nós vamos fazer, a Adebrais está indo junto comigo. E por duas razões, irmãos, por duas razões. Primeiro, e eu já aproveito para fazer os agradecimentos àqueles que adquiriram, compraram o kit. Esse kit que o pastor bondoso ofereceu aos irmãos para nos ajudar nessa missão, realmente vai nos ajudar muito. Então, os irmãos que já fizeram isso já estão associados a essa empreitada missionária. Além disso, pastor Valdeci, eu estou aqui e nessa viagem como coordenador de missões da CONEMAD. Eu estou ladeando agora o novo secretário, pastor Idelfonso Dantas, na Secretaria de Missões da Convenção do Estado, do Distrito Federal e em torno. E o que nós vamos fazer, pastor Valdeci e igreja, Adebrais, o que nós vamos fazer lá, o nosso projeto, o que está tudo desenhado para nós fazermos lá, é o que eu aprendi aqui com essa igreja, como se faz missão. Como os irmãos
investem em missões através dos missionários, não locais, mas lá no Piauí. É a mesma ideia que nós estamos levando para o Amazonas. Por isso eu estou levando o secretário de missões para ele conhecer a realidade, ver como funciona lá. E ao invés de tentar levantar missionários para enviar a pastora Hilda, que hoje a nossa realidade, os irmãos conhecem melhor do que eu, levantar e enviar missionários hoje é muito difícil. Primeiro, que quase não há candidatos dispostos e disponíveis para fazer isso. E quando há alguém, só é possível ir, e eu não sou contra isso, só vai se tiver um suporte financeiro por trás, ou seja, é um custo, é um peso à igreja, e nem sempre isso dá resultado lá no campo, porque às vezes, pastor Marcelo, uma pessoa dessa vai preparada aqui, vai para um Piauí, por exemplo, o sul do Piauí, ou vai lá para o Amazonas, onde a gente vai passar, e não suporta a condição local, a vivência local. E aí, em meses, está pedindo arrego, se não for em semanas, e aí é prejuízo para a obra. Então, é muito mais fácil. E o que eu aprendi aqui com essa igreja é investir em missionários locais, pessoas que já estão lá, já estão no campo, já estão adaptados àquele ambiente, e que não fazem mais porque a condição humana os limita. Mas se tiver um suporte como a Adebras dá a esses missionários, a obra avança, a obra levanta. Irmãos, o estado do Amazonas, de fato, é muito carente, mas não é carente a princípio de obreiros. Obreiros tem, e tem muito para a glória de Deus. O que falta lá, e eu enviei um áudio que eu recebi de um pastor lá, para o pastor Valdeci, ele entendeu uma parte da condição. Tem igrejas lá, meus irmãos, fechando, campo missionário, fechando o campo de ação, porque não tem como ajudar, não tem como sustentar o obreiro. E a gente não vive só de oração, a gente vive comendo, a gente vive com remédio, a gente vive com outras situações humanas que a gente precisa. A gente ainda não está no céu, e enquanto a gente estiver aqui, a gente é sujeito a algumas coisas. E eu tenho outro áudio, pastor, que depois eu vou encaminhar para os irmãos, que um pastor lá de outra calha da calha do rio Juruá, nós não vamos lá porque é mais adiante. Esse pastor me mandou um áudio, pedindo praticamente, pastora Terezinha, pedindo socorro, descrevendo a realidade, e eu conheço, irmãos, eu convivi no Amazonas, eu vivi no Amazonas por 30 anos antes de vir para cá, e desses 30 anos, parte dele foi fazendo missão. Não foi só na capital. Eu iniciei na capital, fui para cidades do interior. Em cidades do interior, eu fui para o interior da cidade do interior. Atuei em comunidades ribeirinhas e atuei em chamadas comunidades isoladas. Ou seja, aquela que fica a 2 quilômetros depois do fim do mundo. Então eu conheço bem. E esse grito de socorro do pastor que mandou o áudio para mim, pedindo que nós ajudássemos, ou pelo menos víssemos a possibilidade de ir nessa calha do rio Juruá. Deixa eu voltar só um pouquinho, nós vamos até uma cidade chamada Tefé, e na cidade de Tefé tem a boca de um rio, que é o rio Purus, e esse rio Purus vai desaguar lá no Acre. Só para os irmãos terem uma ideia, uma noção do que nós estamos falando, está mapeado, nessa calha do rio, só na calha do rio Purus, está mapeado 10.000 comunidades virgens ao Evangelho. O que nós vamos fazer agora, meus irmãos? Eu, o pastor Ildefonso e mais 2 missionárias que vão conosco, a pastora Glória, nós não vamos mudar o quadro do Amazonas, nós não vamos resolver o problema de missão no Amazonas, mas nós vamos lá para fazer um levantamento nos lugares que eu conheço, associado a pessoas que já estão no campo, que conhecem, que têm ministério, têm trabalhos sérios lá, como a pastora Noêmia Ricardo, por exemplo, que os irmãos aqui conhecem. Eu conheço o trabalho delas, eu fui lá nesses trabalhos e eu sei o quanto é sério o trabalho deles. Eles vão estar também nos conduzindo a alguns lugares. Outra pessoa que vai estar nos ajudando, nos auxiliando e nos tutoriando lá é o pastor José Eustáquio Fortunato, que já esteve aqui, inclusive ministrando, os irmãos conhecem, pastor Severino, inclusive, até hoje parece, deve rir das piadas que ele contou através do macaco quando ele foi jogado na água. É um homem de Deus, é a minha referência em missões. Pois bem, irmãos, nós estamos saindo daqui dia 4,
e nós vamos para Manaus. Chegando em Manaus, nós vamos ficar baseado e associado com o Ministério Monte Sião, da missionária Noêmia Ricardo. Faremos ali alguns trabalhos, e no sábado pela manhã, cedo, nós vamos embarcar, que deveria ser antes, mas teve um contratempo, nós vamos embarcar para uma cidade, para uma região da cidade chamada Anamã. Anamã é um dos menores municípios dos 62 municípios do estado do Amazonas. E nessa trajetória, que leva cerca de 17 horas de Manaus a Anamã, nós vamos estar com o pastor José Eustáquio Fortunato. Chegando em Anamã, nós vamos a duas comunidades ribeirinhas, a Vila Nova e Vila do Cuia. Mas quando eu falo assim, parece que a gente está saindo de um e chegando no outro. Eu estou dizendo que cada um desses pontos a gente leva pelo menos um dia para sair de um ponto e chegar no outro. Depois que nós cumprirmos essas duas comunidades ribeirinhas, nós vamos a uma aldeia indígena que fica na Ilha do Camaleão, dos índios Ticunas. Lá não tem igreja, lá a coisa está começando, e não se preocupem que lá eles pararam de comer gente, só comem peixe, mandioca e essas coisas, mas vão comer sim a palavra de Deus. Depois dessa tribo dos índios Ticuna, a tribo Évari, nós vamos seguir um pouco pelo rio Solimões e vamos até uma cidade de Codajás. Codajás, na verdade, a gente só passaria, mas o pastor da Assembleia de Deus lá, quando eu fiz contato e sabendo que a gente passaria por lá, ele fez questão que nós fizéssemos um trabalho lá. Vai ser só uma noite, mas eles já estão movimentando a cidade para que na quarta-feira à noite, dia 11, os irmãos e a comunidade de Codajás esteja na igreja também para receber a bênção do Senhor. Depois de Codajás, a gente pega um barco, um navio, um ferry boat pela manhã, e aí passamos, como a gente vai estar no meio do caminho, o tempo vai ser mais curto. Nós vamos passar só 24 horas nesse ferry boat até chegar em Codajás. Chegando em Codajás, vai ter uma embarcação da comunidade indígena Boará, que é dos índios Cocama e Cambeba, onde a missionária Noêmia Ricardo e a Monte Sião tem um trabalho muito forte, muito edificado, muito abençoado. Nós vamos para lá e vamos ficar 3 dias lá. Terminando isso, não temos mais tempo, a gente retorna então para Manaus, e de Manaus de volta para casa para perturbar os irmãos, para passar o relatório para os irmãos, para dizer: irmãos, foi assim, foi assim, foi assim. Eles estão contando com a oração de vocês, e mais que a oração, eles estão contando com a ajuda de vocês. Não precisam ir se não quiserem, se quiser são bem-vindos, mas se não quiserem não precisam ir. Mas pelo amor de Deus, ajuda quem está na obra, ajuda quem está fazendo, para a gente antecipar a volta de Jesus. Lucas capítulo de número 8, os irmãos podem ficar assentados, a partir do verso 5, é ficar assentado, mas com a Bíblia aberta. Aberta a Bíblia, e eu vou pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, porque nós vamos ir e voltar, e aí os irmãos confiram como bereanos o que esse pastor está falando, se de fato está na Bíblia. A partir do verso 5, nós leremos até o verso 11, que diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e, pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedra, e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam,
Verso 11, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos normalmente dispensam a atenção ao que é ministrado aqui, mas eu quero pedir aos irmãos dessa feita uma atenção redobrada, inclusive em alguns detalhes que o Espírito Santo me passou, me incomodou, e eu sei que eu não tenho o talento suficiente para repassar para os irmãos. Então, inclusive, a minha oração é que o Espírito Santo faça com os irmãos o que fez comigo. Nessa parábola contada por Jesus, nós vamos identificar e vamos conversar muito rapidamente aqui sobre 4 tipos de solo onde as sementes caíram, 3 tipos de resultados possíveis na semeadura, 2 grupos de pessoas e apenas um tipo de semente. Então vai ser 4, 3, 2 e 1. Mas notemos, meus irmãos, que o semeador saiu a semear. E a ordem imperativa do Senhor Jesus para nós, sua igreja, os comprados, lavados, remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, para aqueles que querem e vão e nutrem a esperança de morar no céu, a ordenança é Marcos 16, 15, lido aqui. Aliás, deixa eu só fazer um adendo antes aqui. Nós estamos no final de fevereiro, já entrando em março. Essa igreja, a Adebras, ela segue alguns calendários. Nós tivemos recente aqui, o MEB, que foi uma bênção, e a notícia está aí por todo o Distrito Federal dos resultados e como foi bênção aqui. Tanto é que lá eu soube que foi bênção aqui. E a igreja já está pensando no próximo evento, já está trabalhando para o próximo evento. Mas meus irmãos, vocês vão me desculpar, me perdoar, porque eu estou atrasado, eu ainda estou no projetando 2026 daqui. Porque eu, de verdade, pastores, irmãos, eu vim aqui 3 dias, só pude vir 3 dias, e eu fiquei impactado, de verdade, não só com o tema escolhido, que é um tema com extrema profundidade para o reino, mas também com as ministrações que eu absorvi aqui. Como eu estou edificado, e ainda estou vivendo aquele período. Então não estranhe, porque a minha ministração ainda vai ficar muito no tempo de plantar e de edificar. Então Marcos capítulo 16, o verso 15 diz, e disse-lhe Jesus, ide, saiam a semear, a plantar e edificar. Por todo o mundo, pregai o evangelho a... Isso é corroborado por Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, saiam a semear, a plantar, a edificar, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Aqui não é sugerido, aqui não é pedido, aqui não é dado ideia, aqui é que eu vos tenho mandado, é mandamento. E aí vem um ponto e vírgula, professora Hilda. E depois do ponto e vírgula tem, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E pastora Hilda, minha professora, me ajuda. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Mas esse ponto e vírgula aqui, ela está simbolizando, ela está fazendo uma separação de oração coordenada relacionada. Significa que o que vem depois desse ponto e vírgula está relacionado obrigatoriamente com o que veio antes do ponto e vírgula. E o pastor Gustavo gosta muito de uma expressão que eu usei, ou que eu uso, falando do ponto de vista e da vista dos pontos. Aqui nós extraímos um ponto de vista, e nós gostamos muito desse ponto de vista, que é o que está depois desse ponto e vírgula, que diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
E aí a gente se regozija com isso, obreiros. Ficamos felizes, nossa fé fica edificada, imaginando e tendo a certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só, meus irmãos, que aí tem a vista dos pontos. Esta frase está relacionada obrigatoriamente ao que vem antes do ponto e vírgula. E a relação que ela tem, então, é: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho. E aí, quando vocês estiverem fazendo isso, quando vocês estiverem no ide, quando vocês estiverem no caminho, quando vocês estiverem na missão, eis que estou convosco todos os dias. Nós vamos aos 4 tipos de solo, que pelo menos eu identifiquei aqui. O primeiro tipo de solo em que a semente cai está no verso de número 5. Diz: quando semeava, caiu alguma junto do caminho, diga, junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Só que aqui, meus irmãos, a princípio, o junto do caminho não é o problema em si. Vamos lembrar ou recordar de Bartimeu, narrado por Marcos capítulo 10, versos 46 e 47. E vieram para Jericó, e saindo de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. Pelo menos o pastor está na ministração. Mendigando, verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a história é narrada até um pouco mais, a cena que acontece, e o verso 52 fecha esse enredo, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pastor, o senhor vem ministrar aqui que eu vou sentar. A glória. A partir desse encontro com Jesus, aquele que estava junto do caminho, encontrou com Jesus, agora ele sai de junto do caminho e passa a estar no caminho, seguir a Jesus no caminho. E Jesus nos diz em João qual é o caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Então, para eu seguir o caminho, eu tenho que estar no caminho. E aí Paulo nos ajuda em 2 Coríntios, falando sobre isso, que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Só é nova criatura quem está nele. Então é a mesma coisa, para eu seguir o caminho, eu tenho que estar no caminho. Vamos correr por causa do tempo? Só que me vem à memória agora que, infelizmente, existem pessoas em nosso meio, aqui onde eu congrego, onde eu visito, é normal. Tem muitas pessoas que estão por aqui. Aqui é o caminho. Mas essas pessoas só estão junto do caminho. Essas pessoas ainda não estão no caminho. Já são crentes, passaram pelas águas, tem até a carteirinha bonitinha da Adebras, tem até obreiro, ou título de obreiro, mas que estão junto do caminho. E aí, quando tem uma atividade do reino, uma atividade de evangelismo, quando tem um adebraços dados, quando tem uma missão, não vão, preferem ficar assentados junto do caminho. Nessa hora, glória a Deus, nem pensar, né? É doida. E diz mais: então, se o problema não é junto ao caminho, qual é o problema, pastor? É que quando fica junto do caminho, quando não está no caminho, fica vulnerável para serem, como o texto diz, pisado, e as aves do céu
comerem. Não, peraí, pastor, agora o senhor quer me assustar com esse negócio de que se eu estou junto ao caminho, a ave do céu vai me comer? Pastor, a ave não come gente, não. Então, pasme com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 17 e 18, por favor. E vi um anjo que estava no sol, e clamando com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus. Se tiver em dúvida, Apocalipse capítulo 19, verso 17 e 18. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Para quê que as aves vão se juntar? Verso 18. Para que comais a carne, pastora Hilda, dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que estão sobre eles, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Aí eu coloco por minha conta aqueles que estão junto do caminho, sucinto a serem comidos pelas aves. De mim também, pastora Hilda. Mas vamos ao segundo tipo de solo, pelo menos. O verso de número 6 conta-nos qual é o segundo tipo de solo que a semente caíram. Diz, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Aqui também o problema em si não é cair sobre pedras. Até porque existem vegetais, existem plantas que nascem sobre pedras. Nós temos aqui no Brasil a Cirtopodium andersoni, que é uma orquídea brasileira que cresce, pastora Terezinha, a senhora que é botânica por natureza, que nasce sobre pedra. Aqui, mais perto de nós, em Minas Gerais, nós temos uma outra que é a Minácea alpestris, que ela é encontrada aqui em Minas Gerais, brota nas frestas das pedras, e aí eu vou dizer o nome, muita gente que viaja por aí, pegando a BR-040, vai lembrar do nome. Essas frestas das rotas chamam-se itabiritos, e elas se adaptam, então, a esses ambientes. Mas, pastor, o texto diz que a semente nasceu, e o senhor acabou de dizer que sobre pedras não é o problema. Então, por que o senhor está trazendo aí com ar de que é problemático os solos cair sobre pedras? É que Romanos diz, irmãos, aliás, essas plantas que nascem sobre pedras, elas criam raízes muito finas e frágeis para poder se adaptar àquele ambiente ali. E aí, Romanos capítulo de número 11, verso 18 diz, não te glorie contra os ramos, e se contra os ramos te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então, se eu estou em pedra e eu crio as minhas raízes finas e frágeis, como essas raízes, irmã, que captou a mensagem, raízes finas e frágeis, vai me sustentar na obra do reino de Deus. E tem o pior, o verso 13 do texto, que os irmãos devem estar com a Bíblia aberta. No verso 13, Jesus vai mais longe e nos diz qual é o problema. Diz assim o verso 13, e os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm, apenas crescem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tentação aqui não tem nada a ver com capiroto não, tá, irmãos? Pode até ser, mas não é exatamente essa tentação que fala aqui. Vamos ao terceiro ponto, terceiro tipo de solo. Verso 7. E outras caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Aqui eu vejo problema, irmãos. Aqui eu vejo problemas. E o problema é narrado pelo próprio Senhor Jesus, no verso de número 14. Jesus explica, e aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites desta vida e não dão fruto. Mas finalmente e felizmente tem o quarto tipo de solo.
o tipo made in Adebras, o solo bom. O verso, só teve aleluia aqui, gente, só eles captaram a mensagem. O verso 8 diz: e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto. Só produziu fruto? 100 por 1. Irmãos, nosso dever como semeadores é semear. Não importa, nós não escolhemos o tipo de solo. Nós não podemos pensar, tentar direcionar em qual solo a semente vai cair. Por isso que a Bíblia, que o texto nos orienta a ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Vai cair em solo ruim? Vai. Vai cair entre espinhos? Vai. Vai cair sobre pedras? Vai. Mas a nossa obrigação é semear. E por que nós devemos semear? Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas são iguais. Meus irmãos, eu sei que tem solo ruim aqui nessa Adebras, eu sei, eu conheço. Mas eu duvido que algum desses solos ruins era pior solo do que eu fui no meu passado. E se o semeador não tivesse ido lá e semeado nesse solo ruim, os 4 tipos de solo. Avançamos rápido, eu estou correndo. Vamos para os 3 tipos, para as 3 possibilidades de resultados dessa semeadura. Nós nos angustiamos muito, nós queremos semear e queremos ver resultado, Ananias. Nós queremos resultados muito rápido. Só que a primeira possibilidade desses resultados da semeadura, não tem muito o que falar sobre ele. Ele é nulo. É semeado, mas é o que está no verso 5. Quando semeado, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Comeu, acabou, não vai frutificar, não cresce, ponto final. Então tem o segundo tipo de solo, pastora Cristiane, que é o resultado negativo. Dão resultado, mas é um resultado negativo. Até crescem, nascem e até crescem, mas não dão frutos. Se batizam, canta no conjunto, tem carteirinha de membros, mas não dão frutos. O verso 6 diz: e a outra caiu sobre pedras, e nascida, ela nasceu, mas secou-se, pois que não tinha umidade, portanto não deram fruto. E o verso 7, a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram, e se foram sufocadas, não deram frutos. João 15,16, pastores, nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou seja, eu vos dei nome, vocês têm nome, Adebras, e não é o nome de batismo, não. É aquele nome que está naquela pedrinha branca, que nem eu sei, nem você sabe, nem o pastor sabe, nem a convenção sabe, mas naquele dia você vai saber e receber o nome. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí aqui se repete um ponto e vírgula, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. E aqui eu trago, minha irmã, de novo aquele ponto de vista. O ponto de vista é que nós nos regozijamos muito e ficamos felizes e falamos isso. Tudo quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Glória a Deus, coisa nenhuma. Porque não é isso que o texto diz, é outra oração coordenada, relacionada. Preste atenção, por favor. Depois do ponto e vírgula, nós lemos que a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mas isso está correlacionado, isso está relacionado ao que vem antes do ponto e vírgula. E antes do ponto e vírgula, ele diz: eu vos nomeei e vos enviei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quando vocês assumirem esse nome que eu vos nomeio, quando vocês forem com esse nome e derem fruto, e o fruto permanecer, aí sim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, mas vamos ao terceiro possibilidade da semeadura. Tivemos o primeiro, que é nulo. O segundo, que tem resultado, mas é negativo, porque nasce, cresce, mas não dá fruto. Pastora Cristiane, não dá fruto. Mas finalmente, nós temos a terceira possibilidade, que é aquelas que dão fruto. Diz o texto. E a outra é o verso 8. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos a 100%. Minha professora, pastora Hilda, que corrige os meus textos da literatura, eu até nas palavras parece que eu dei algum jeito, parece que a senhora não foi muito contra o que eu coloquei lá. Também minha tradutora, porque o meu português é ruim, Cristiane. De texto eu até passo um pouquinho, mas de matemática eu não sou tão bom assim. Mas aqui diz que o que frutificou 100%. Na minha ruindade de matemática, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.100, 1.200, 3.000, 3.500. Pastor Valdeci! Se esses dando fruto, a nova sede da Adebras já começa pequena, já começa sem espaço, já precisa crescer, porque vamos frutificar a 100%. Vamos então encerrar, pastor. Eu pulei muita coisa que o Espírito Santo colocou, mas em respeito ao tempo. Vamos aos 2 tipos. Já vimos 4 tipos de solo. Já vimos as 3 possibilidades da semeadura. Talvez você não tenha gostado da minha ministração. E eu não vou nem te pedir perdão por isso. Até porque se você não gostou até agora, a partir de agora você vai me odiar. Porque nós vamos falar de 2 grupos de pessoas. E obrigatoriamente, não tem meio termo, obrigatoriamente, irmão Cláudio, nós vamos estar ou em um grupo, ou no outro grupo. E eu espero que todos aqui estejam em um determinado grupo. Mas se você não tiver, se você se sentir, se o Espírito Santo soprar no teu coração, a tua consciência der um nó, de que você não está nesse grupo, que você está no outro grupo, hoje é dia e é tempo de você migrar de um grupo para o outro, pastor Marcelo. Primeiro grupo, está no verso 10, a parte A. Que diz assim: e ele disse: a vós que estão com Jesus, a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Primeiro Coríntios capítulo 2, verso 14 e o verso 15 nos dá uma noção melhor disso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, que são vocês,
discernem bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A vós, portanto, deste grupo, é dado a conhecer o reino de Deus. E vocês discernem as coisas espirituais. Mas para que ficar mandando dinheiro para obreiros que a gente nem conhece lá no sul do Piauí, quando nós temos dirigentes de congregação aqui precisando desse dinheiro? Não discernem as coisas espirituais. Por que que nós vamos contribuir com missão no Amazonas se eu nunca vou lá no Amazonas? Porque não discernem as coisas espirituais. A vós é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus. E o segundo grupo, pastor? Eu estou na dúvida se eu estou aí ou não. Quem está na dúvida aí? Ninguém se arrisca, né? Então eu vou te dar o segundo grupo, que aí você decide em qual dos dois grupos você está. Se você está no grupo com Jesus, aqueles que estão com Jesus e conhecem, porque se está com Jesus, vos é dado o conhecer dos mistérios do reino de Deus. Mas o outro grupo então, pastor, qual é? É a parte B desse mesmo versículo, que diz: mas aos outros que não estão nesse grupo, aos outros que é o outro grupo, aos outros que é do lado de lá, aos outros que não é dado o conhecer do reino de Deus, aos outros que não discernem as coisas espirituais, aos outros que preferem murmurar do que se somar ao reino, aos outros se dá por parábolas. Para quê? Para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E aí fecha com Lucas, 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 1 e 3, só para corroborar com esse texto. Paulo dizendo: e eu, irmãos, não pude falar convosco como a espirituais, mas como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podes, porque estão lá no outro grupo, não estão com Jesus, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais? E aí, como você fechou a cara para mim, eu fecho a Bíblia e encerro aqui com o texto. Eu estou rindo para não chorar, irmãos, porque há um incômodo do Espírito Santo. 4 tipos de sementes, 3 tipos de solo, 3 tipos de possibilidade de semeadura, 2 grupos de pessoa. E eu encerro com um tipo apenas de semente. Verso 11. E esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E João nos diz o que é, ou melhor, quem é essa palavra. João diz, capítulo 1, verso 1 ao 5. No princípio, ele era o verbo é palavra. Então, no princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz, era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ainda em João 14, verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e essa vida que estava lá no princípio, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda em João capítulo 8, verso 12, falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Irmãos da Debras, 2026 é tempo de semear, plantar e edificar. Semear o quê? A palavra, a vida, a luz. Semear Jesus através de missões. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Então, irmãos, o mistério aí, eu pude entender aqui o seguinte, que só está com Jesus até a consumação dos... Jesus só está até a consumação do século quem está preocupado com a evangelização e anuncia o evangelho. Gente que está por aí só querendo, esperando Jesus voltar, mas não está nem para o reino, pode estar fora dessa bênção. E outra coisa, que Deus também vai atender aquele que está pregando o evangelho. Aí eu vos abençoo em tudo. Então, tem muita gente só querendo bênção, mas não está dando escândalo para o evangelho. Então, eu acho que eu vou até dar um estudo aqui sobre esses mistérios aí, né? Porque hoje a igreja precisa entender os mistérios. Amém? Nós precisamos. Muitas pessoas estão muito carnais, só pensando nas coisas de baixo. E Deus quer revelar muitas coisas. Jesus falou, olha, a vós vos é dado conhecer os mistérios, mas ao mundo não, por isso que eu estou falando com parábola. Amém?